Olá, gente, a paz de Cristo a todos. Vamos em mais uma oportunidade estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra, né? Gente, vocês já pararam para rever algumas questões? Ler e reler alguns textos em que alguém forma algumas doutrinas? Por exemplo, de onde saiu a doutrina pentecostal? Qual é o texto usado para essa doutrina? Atos capítulo 2. Até onde leem esse Atos capítulo 2 para justificar alguns movimentos, alguns costumes, né, que a pessoa tira desses textos com base naqueles versículos. Você já experimentou ler Atos 2 mais adiante do que aqueles que leem? Você já experimentou ler o Salmo 122 além do versículo 1 e 2? Já experimentou ler todo o contexto e pesquisar o contexto histórico, né? Não porque temos que ir para a casa do Senhor, porque está escrito em Salmo 122. Você já leu 1 Reis, do capítulo 1 até o capítulo 6? Já estudou acerca do Salmo 122? Quem escreveu o Salmo 122? Já falei até sobre isso em meu outro vídeo. Onde estava o salmista quando o templo começou a ser construído? Entendeu? Vamos ler aqui Oséias, antes de entrarmos no assunto. O que ocorre hoje e por que está ocorrendo, que é até algo similar ao que aconteceu há muito tempo, é só você ler todo o capítulo 4 de Oséias, que geralmente a gente só pega o versículo 6, para falar a pessoas que não são crentes. E eu quero lembrar vocês que toda a Bíblia foi dirigida a crente, com raras exceções. Primeiro Deus fala com o seu povo porque é chegado o julgamento, e o julgamento começa pela casa de Deus. E quando se fala da casa de Deus, não estava falando do templo feito por Salomão. Estava falando dos filhos de Israel. O problema é que o nosso evangelho se baseia em versículos. Não é em contexto. É só em versículo. Vamos lá, Oséias capítulo 4. Olhe só a gravidade desse capítulo 4. Vou ler até o versículo 10 para você entender. Ouvi a palavra do Senhor, israelitas, pois o Senhor abrirá um processo contra os habitantes da terra. Essa terra está se referindo o que aqui, gente, no contexto? A terra de Israel. Porque não há fidelidade nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Que terra era? A terra de Israel. E mais especificamente, a 10 tribos e meia, que a capital era em Samaria. Se lembra quando Salomão morreu, que Roboão assumiu, e que 10 tribos e meia seguiu Jeroboão I, e somente Judá e meia tribo de Manassés ficou com Roboão. Você que se apega somente em versículos, parece que a Bíblia para você só é sintetizada em versículos, né? Mas há perjúrio e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência. Tudo isso aqui é o que a lei condenava, é só você ler o decálogo. Por isso a terra se lamentará. Que terra é essa aqui? De novo ele falar, que tem gente que pensa que está falando do planeta. A terra está falando da terra de Israel, mais especificamente, onde habitava essas 10 tribos e meia, que seguia a doutrina de Jeroboão. Isso chama-se de contexto textual e histórico, gente. Coisa que a gente não sabe o que é isso. A gente só sabe versículos e cantar hinos. Hinos não, músicas, que dizem que é gospel. Por isso a terra se lamentará, desfalecerão todos os habitantes e desaparecerão os animais dos campos, as aves dos céus, até os peixes do mar. Sim, que ninguém abra um processo e que ninguém julgue, pois, na realidade, o meu processo é contra ti, ó sacerdote.
Por isso que você não deve ficar só em versículo. Tropeçarás de dia, e contigo tropeçará de noite também o profeta. Farei perecer a tua mãe. Quem é a tua mãe? Israel. Efraim, mais especificamente aqui, chamada de Efraim, que é a capital de Samaria. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio, porque esquecestes o ensinamento de teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Porque quem era responsável por ensinar a lei ao povo? Quem era, gente? Hoje, quem é responsável por ensinar a palavra ao povo? Quando você entra em um lugar que a gente chama de igreja, você vai lá para aprender a palavra ou vai receber aquelas mensagens que você vai vencer, que você não está esquecido, que sabe aquela mensagem de coitadinhos? Ou então a mensagem que você tem que dar o dízimo, entre outras coisas. Você não é instruído para você compreender a palavra. Você é instruído para você ter um ponto de ligação que eu chamo de hierolatria. Hierolatria quer dizer adoração a templo. Na Igreja Católica tem idolatria, que é adoração ídolo, quer dizer imagem, figura. Latria, culto, serviço. E nós que chamamos de evangélicos, né, protestantes, nós só dizemos que é ali naquele templo, ainda chamamos o templo de igreja. É aqui que Deus ouve a sua oração. Essas pessoas estão precisando ler Mateus capítulo 18, versículo 20 e João capítulo 4, a partir do 24, quando Jesus disse à mulher samaritana. Na lei, gente, na lei, os judeus só tinham um único lugar de culto, que era Jerusalém, e só havia um templo. Era um templo. Agora nós somos o templo. E assembleia, congregação, ajuntamento, era o povo que era chamado de congregação, ou de assembleia, ou ajuntamento dos filhos de Israel. É só você ir para a internet e botar lá, congregação dos filhos de Israel. Você vai ver vários textos. Eu dou aqui um que é bem emblemático e claro. O templo ainda não havia sido reconstruído por Neemias e a congregação dos filhos de Israel chama Esdra para ler o livro da lei. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram, gente, no ar livre. A palavra congregação quer dizer ajuntamento de povo. Assembleia, igreja, exército, tudo a palavra igreja quer dizer isso. E pediram que Esdra, o sumo sacerdote, lesse o livro da lei desde as 6 horas da manhã até o meio-dia. Todos os que faziam uso da razão. O problema é que nós não somos leitores e estudantes da palavra. A Bíblia é somente para a gente ler versículos e tirar ideias em cima daquele versículo com base no dogmatismo religioso da denominação que a gente faz parte. Entendeu? E a gente não vê o contexto. Então acontece o que acontece hoje. A hierolatria, que é o que? Adoração de templo. Não. O católico diz que você tem que rezar para fulano, ciclano e beltrano para interceder por você a Deus e para rogar, pedir a Maria para Maria rogar. E nós dizemos que só no templo que Deus vai nos ouvir. E Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Pensa aí. Então diz o quê? Quanto mais numeroso se torna, tanto mais pecaram contra mim, e eu mudarei sua glória em ignomínia. Eles se alimentam do pecado do meu povo e anseia pela sua falta. Ou seja, quando o povo pecava, o povo tinha que pegar animais, pegar algumas coisas que está lá no livro de Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, onde fala 2 sacrifícios, e cada sacrifício por que é e como deve ser feito. Então, quanto mais o povo pecava, mais lucro o sacerdote tinha. Então, quanto mais o povo é ignorante, na atualidade, agora, né, com as igrejas, que a gente chama de igreja erradamente, com as denominações, quanto mais o povo é ignorante,
Mas eles manipulam. Não, você tem que fazer a campanha, que nem no tempo das indulgências que a Igreja Católica vendia. Não, eles têm que fazer a campanha disso, vamos fazer a campanha daquilo, a campanha de não sei quanto, a campanha... Para quê? Dinheiro. Denaro, como diz o italiano. Denaro, denaro. Né? Denaro. Aí, quanto mais, versículo 8 de Oséias 4. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e anseiam por sua falta. Como ao povo, assim acontecerá ao sacerdote. Eu o castigarei por seu procedimento e farei recair sobre ele as suas faltas. Comerão, mas não se ficarão saciados. Prostituição, mas não se multiplicarão, porque abandonaram o Senhor para se entregar à prostituição. E o que é prostituição no contexto de Israel? E aqui nesse coisa fala o quê? Aqui no versículo 12 explica: meu povo consulta meu pedaço de madeira e o bastão faz-lhe revelação, porque um espírito de prostituição, né? Eles se prostituíram e as afastaram de Deus. Então aqui fala da idolatria. Hoje é a templolatria. Templolatria. Porque Jesus e os apóstolos mandou construir pessoas. Ide, portanto, e discipulai todas as etnias. Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 21, Paulo diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre o qual o fundamento é Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento hoje em dia, você tem vários fundamentos. Que tem a igreja tal, o fundamento é segundo a ideia e o dogma do fulano de tal. A igreja tal, a outra igreja, é segundo o fundamento de fulano de tal. Aí cada uma denominação. A própria palavra heresia, gente, que pode ser versada como seita, facção, divisão, partidarismo, opinião ou escolha. O que é seita? A gente não sabe. Falar seita, a gente não sabe. O que é heresia? A heresia é uma coisa que ele está dizendo contra a Bíblia? Não. Heresia e seita, partido, divisão e facção é a mesma coisa. Heresia vem do termo grego hairesis. Hairesis, que o S no grego e no hebraico tem som de S mesmo, não tem som de Z. Hairesis vem do verbo haieromai. É só você ir lá no dicionário Vini da CPAD, heresia, leia o conteúdo do dicionário Vini. Possivelmente eu vou colocar na descrição aí do vídeo. Que o que hairesis vem do verbo haieromai. Escolha ou opinar para si. Escolha ou opinar para si. E isso visando o prospecto da vantagem e do lucro, não buscando a verdade. Como é uma coisa que a pessoa escolhe ou opina visando o benefício próprio, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20, que vem depois de quê? De ambição egoísta, como está lá em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 17. Né? Onde há ambição egoísta, há todo tipo de males. E essa sabedoria não vem de Deus. É ambição egoísta. Que é o quê? Cobiça facciosa. Então, desse verbo haieromai, que é escolher ou opinar para si, visando o benefício próprio e o lucro, ignorando a verdade, vem a ideia de divisão. Eu já fiz um vídeo, talvez eu deixe a descrição no meu canal, sobre heresia, que começa de prostituição. O que é prostituição na sua cabeça? Lá em Gálatas, capítulo 20. Aí você vê logo, né, a ideia do sexo lícito. Mas leia toda a carta de Gálatas, toda a carta aos Gálatas, umas 10 vezes, que você não vai encontrar nada que encaixe na descrição das obras da carne que Paulo fala ali. Pô, ninguém está se prostituindo, como 1 Coríntios, no capítulo 5, o cara pega a madrasta dele. Mas Paulo, prostituição, lascívia, oxe, emulação, ira, dissensão, idolatria, você não vai ver isso no contexto, porque Paulo está falando o sentido do termo ali etimológico. Prostituição são negócios ilícitos, ilegais, por baixo do pano, como fazem na política.
E é o que está acontecendo nas denominações que nós chamamos erradamente de igreja. Lascívia, que é o que? Negócio sujo, indecente. Aí vem o terceiro termo que eu esqueci agora, que é atos chocantes, que quando vem à tona, as pessoas se espantam. É mesmo que está acontecendo isso? A outra idolatria, a palavra idolatria, quando você vai destrinchar a palavra, e ídolo, lateria. Ídolo quer dizer figura, fumaça, imagem, ou seja, aquilo que não é verdadeiro, é mentira. Latreia é serviço, ou seja, quem serve a mentira. E no contexto de Gálatas, é a mesma ideia em que Deus usa para falar lá por meio de Samuel a Saul, porque a desobediência é como o pecado da idolatria ou de feitiçaria, né? E a teimosia é como o pecado de idolatria oculta ao lar. Então, idolatria ali em Gálatas quer dizer orgulho que ninguém abandona por causa do egocentrismo, por causa da soberba. E essa idolatria, Paulo disse aí, feitiçaria. O que é feitiçaria? É o ato de encantar, envenenar. Ali vai por meio da fofoca. O que fizeram lá em Gálatas? Disseram que Paulo não era apóstolo. Que na verdade a salvação tinha que a pessoa se circuncidar e guardar a lei. O problema é que a gente não lê, não estuda o contexto do versículo que alguém usa para poder pregar uma mensagem. Não chega em casa, claro, tem mensagem todo dia, né? Você tem que ir para a igreja todo dia. Segunda, terça, quarta, todo dia. Só sábado que em algum lugar não tem culto. Todo dia. Então você não tem tempo para você digerir o conteúdo e estudar o contexto. Antigamente, algumas 5 décadas, 7 décadas atrás, era só um dia da semana que você ia para o culto. E durante a semana você ia digerir aquele assunto, você ia estudar aquele assunto. Claro que não era católico, porque católico ele só ia fazer o que? A leitura, ia fazer aquela reza que tinha que fazer, pronto. E tanto é que era proibido ler. Então, quando você vê aqui, em Oséias capítulo 4, olha isso aqui, dizendo o quê? Que os sacerdotes se alimentavam do pecado do povo. O povo na ignorância, eles não ensinavam o povo, como fazem hoje, né? Aí pega o Salmo 122, que já está na hora, 17 minutos de acabar. O Salmo 122, gente, você já leu o Salmo 122? Todo. Que alguém disse, não, gente, Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já leu todo o Salmo 122? Está falando ali de quê? Lê o Salmo 122, que o vídeo já está ficando longo aqui. Depois pegue 1 Crônicas, capítulo 6. Ou 1 Reis, me perdoe. 1 Reis, capítulo 6. O que está escrito lá? No 4º ano do reinado de Salomão, Salomão manda uma carta para Hirão e começa a construção do templo. Gente, cerca de 4 ou 5 anos que Davi estava morto, foi que começou a construção do templo. E eu pergunto a vocês, quantos templos existiram em Israel? Quantas igrejas existem hoje? Igreja não, denominações. Que biblicamente falando quer dizer seitas. Porque cada uma tem a sua opinião e o seu modo de enxergar a Bíblia. E Pedro fala na sua segunda carta que nenhuma palavra da profecia é de particular interpretação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. E pior, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pessoas que torcem as escrituras para a sua própria perdição. Então leia o Salmo 122. Pesquise o contexto histórico do Salmo. Quem escreveu? O próprio texto está falando ali que é a terra de Jerusalém. E o contexto histórico diz que só depois da morte de Davi, não sei quantos anos depois do Salmo, foi que começou-se a construção do templo. E outra, só como eu falei, só havia um templo em todo Israel. E segundo eu sei, é só você ler João 14, versículo 23. Onde é que Jesus disse que o Pai e ele habitaria? Gente, é só ler. Sabe o que acontece? É que esses grupos nunca deixaram de ser como a mãe delas são. Quem é a mãe de todas as denominações? Quem é? Leia Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18.
As doutrinas saíram da mãe delas. Quem é a mãe de todas as denominações, de todas as abominações? A Igreja Católica Apostólica Romana. Nunca deixou de ser católico, são apenas filhos rebeldes. Que apesar de dizer que não é mãe, que não é filha, que não é a mesma coisa, fazem as mesmas práticas. Por isso, gente, está aqui, ó. Enquanto a gente não começar a estudar isso aqui, ó, estudar ela mesmo. Se você puder fazer como eu faço, tradução. Pesquise, gente. A Bíblia não se baseia em versículo. Ah, vós mulheres, sujeitar ao vosso próprio marido. O que é que diz o versículo 21? Sujeitem-se uns aos outros. Paulo começa a falar no capítulo 4 de aos Efésios e conclui no capítulo 6. Então, se eu fico somente em um versículo e não leio, isso dá trabalho, gente. Não é coisa para um dia, 2 dias, 3 dias, nem um mês, não. Você precisa estudar minuciosamente para você ter ideia direito do que o contexto está falando, do que o autor está falando. Então, enquanto a gente ficar só merendando versículos e acharmos que temos que fazer algumas práticas, como os fariseus, está lá em Mateus 15, para poder a gente ganhar salvação e permanecer e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, a obra de Deus, gente, está lá no capítulo 6 de João. A vontade de Deus e a obra de Deus está lá no capítulo 6 de João. É crer naquele que Deus enviou. E a gente tem que tomar o cálice, não é o ato de comer um pedacinho de pão e tomar um cálice, um copinho de suco de uva, que já mudaram até isso, né? Até isso. Não. Ali quer dizer literalmente aquilo que Jesus fez fisicamente ali. Não é para a gente ficar repetindo aquilo, mas sim é você vestir a camisa, você assumir o compromisso de fazer aquilo que ele mandou fazer. Como ele disse, assim como o Pai me enviou a mim, eu envio a vocês. João capítulo 15. Leia todo o capítulo, não vou ficar dando aqui versículo. Não, se você quiser saber mesmo, você tem que aprender a fazer o seu próprio pão. Vocês não são meninos, já são adultos, têm dente, e tem que aprender a mastigar o alimento sólido. Amém? Deus em Cristo continua a nos abençoar. Eu ia falar mais coisa aqui, mas não deu. Deixa para a próxima, se assim Deus quiser. Amém? A paz de Cristo. Um abraço à abençoada Ana e ao abençoado Cristóvão. A paz seja com vocês. Feliz ano novo.